Boa tarde a todos. Já vi que o Cristiano pediu. Olha ele! Olá, amigo. Boa Boa noite. tarde. Boa noite, Cristiano. Tudo bem? Tudo beleza? Tranquilo. Tudo bem aí? Tudo certo. Vamos aguardar um pouco aqui às 19 horas pro pessoal ir entrando na live de hoje do IBDD, né, que tem o prazer de receber Cristiano Prazer e meu, amigo. para tratar de um tema que quem teve a oportunidade de ler o artigo, de fato tomou conta aí dos debates nesse momento de quarentena. É isso. E para quem está entrando, a live do IBDD é um projeto iniciado nesses últimos meses, né, de que a coluna do IBDD para os membros filiados que escrevem semanalmente, são duas colunas, né, a do Cristiano foi a coluna publicada agora na segunda-feira, e o IBDD traz na live do dia seguinte, hoje terça-feira, com o autor, e a outra publicação é na quarta, na quinta-feira também falando com o autor, então é uma forma do IBDD interagir com o público, que jus desportivo e também, claro, prestigiando todos os filiados, nesse momento que as lives ficaram tão constantes quanto eram as partidas de futebol, né, Cristiano? Com certeza, que a gente está sentindo tanta falta, né, amigo? Muita falta Pois do. é. Enquanto os amigos estão chegando aí, eu Pô. queria logo iniciar, meu amigo Rafa, fazendo um parabéns aqui. O nosso presidente acabou de entrar, Pois é, o Leonardo Léo. Andreotti. Leonardo Nós Antenor. estamos, o IBDD está comemorando 19 anos, né? É uma data festiva, significativa, demonstra a solidez do trabalho, né? Que vem sendo desenvolvido nesses anos todos. Não é fácil um instituto de direito esportivo começar lá atrás, quando o direito esportivo ainda estava incipiente, né? Com poucos adeptos. E hoje o instituto é uma realidade, a gente faz parte dele. Estamos muito felizes por estar juntos aí, né? E a família, na verdade, uma família que só faz aumentar e fomentar o direito esportivo aí no país. A gente está de parabéns o Instituto, e eu queria deixar esse parabéns aí na pessoa do nosso presidente, Léo Andreotti. Perfeito, Cristiano. Vejo aqui que o nosso, o nosso atacante aí, o Milton Jordão, já tá É, online. Juliano Bozano, um abraço. Júlia Gelli, que sem ela, essas lives peça fundamental para a organização das lives, né? E o nosso presidente, Léo Andreotti, como muito bem lembrou também o Cristiano, o Instituto 19 anos, poxa, imagina 20 anos atrás, 19, o direito desportivo era ninguém falava, né? Então hoje o direito desportivo ele acaba englobando vários, né? Então não é só o direito desportivo, pega o direito do trabalho, como vai acabar em destaque no artigo debatido hoje, assim como Código Civil, constitucional muito. Então o direito desportivo ele acaba ele é fazendo parte multidisciplinar, né? multidisciplinar. É, Perfeito. e é muito específico. E esses temas que nós vamos abordar hoje indica essa especificidade, né? E é necessário estudo. Em outro evento que eu participei por esses dias, eu disse que agora, com essa pandemia e com esse mundo pós-pandemia que virá aí, né? Enfim, novo normal, como já se diz, a gente vai precisar de muita criatividade e muito mais especialização, porque vários problemas irão emergir e não só os advogados, mas todos aqueles que atuam no direito esportivo vão precisar de muito conhecimento, muita criatividade e especialização para continuar seguindo na área e fomentando ainda mais o direito esportivo. Perfeito. Vejo o Léo Máximo. Poxa, Léo, estou aqui para suceder você e Júlia aqui na honra de mediar de fazer a entrevista aqui. É complicado, mas vamos seguir. Você Cristiano, também é craque. não, pô, estamos na luta. Bom, Cristiano, o Cristiano Pocildo, ele é advogado, né, membro do IBDD, do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, ele é vice-presidente do Instituto de Direito Desportivo da Bahia, vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB do Sergipe também, membro da Comissão de Direito Desportivo da ABRAT
e também do Instituto Baiano do Trabalho. Meu nome é Rafael Bozano, para quem não me conhece, eu também sou coordenador do IBDD da região sul, e para mim é um prazer estar hoje aqui com um amigo querido, Cristiano, intitulado o tema Polêmica no Ar, repouso semanal remunerado e adicional noturno para atletas. O que pensar? Cristiano, o que pensar, Cristiano? É o fim do futebol à noite, Cristiano? Passa a bola para você. Ainda não é noturno, não. Esse horário tá valendo. Só a partir das 22 horas que é só das considerado. 22. Mas veja, Rafa, esse tema é um tema que causou polêmica, mas é recorrente. Aconteceu que duas decisões em processo contra grandes clubes do país, São Paulo e Corinthians, de dois atletas, vieram à tona no mesmo momento, e essas discussões voltaram a emergir com mais vigor. E eu acho que, assim, quando a gente tem polêmica, é interessante escrever, né? Até para a gente, esses momentos de recolhimento social, de isolamento social, a gente debater temas e ressuscitar questões que às vezes ficam esquecidas na imagem das pessoas que dialogam com o direito desportivo, e que é necessário que a gente reveja esses princípios e essa dialética para que a gente possa evoluir e até criar uma segurança maior, uma segurança jurídica maior nesses temas. E isso me motivou a escrever, embora a questão do adicional noturno, por exemplo, nós temos decisões do TST já da década de 80, mas reavivar esses assuntos é bom para que a gente possa evoluir nesse sentido. E eu inicio o artigo trazendo duas questões importantes para o leitor. A primeira delas é que muita gente ficou colocando os atletas numa situação de constrangimento, no sentido de que eles estariam abusando de um direito por propor ações com essa temática na Justiça do Trabalho. A minha visão é diferente. Eu acho que eu sou entusiasta da democracia e do exercício da cidadania. E se não fosse, não seria advogado. E a gente faz esse juramento quando a gente recebe a carteira. Eu já tenho 23 anos na advocacia. Os atletas foram em busca daquilo que almejavam e achavam que teriam direito. O problema é o julgamento em si. E aí, na minha ótica, o mérito do julgamento e todas as decisões podem ser criticáveis e criticadas, é que a gente vai trabalhar. Eu não quis, inclusive, analisar as decisões e fazer um artigo calcado nas decisões, para exatamente afastar essa pecha de que estaria havendo algum tipo de oportunismo de quem vai lá e bate nas portas do Poder Judiciário buscando o amparo de algum direito que julga possuir. Então, eu faço esse esclarecimento, que é direito inalienável do atleta pleitear o que ele entender que por direito, o adicional noturno e repouso remunerado é um deles. A segunda questão, não menos importante, é que toda a construção jurisprudencial e toda a construção doutrinária em redor dos dois temas, ela tem que perpassar pelos princípios de direito esportivo e pela própria execução do contrato de trabalho em si. Existe um jurista francês que diz que quando o direito ignora a realidade vem e se vinga ignorando o direito. Então é preciso ter entendimento específico do que diz a legislação desportiva para conceber que os atletas estão numa situação excepcional perante os trabalhadores em geral. E estão porque são categorias diferenciadas. Eles não integram, por exemplo, a categoria dos trabalhadores em geral, aquela da categoria que estão os funcionários, por exemplo, dos clubes. Atletas estão estão sindicalizados nos sindicatos dos atletas. Eles têm uma legislação própria. E essa legislação não os exclui, ao contrário, reconhecem uma especialidade que precisa ser considerada no momento de julgar. E a terceira questão é exatamente o que você tocou. A questão dos jogos aos domingos, em finais de semana, e em horários noturnos durante a semana. Isso aí é um grande equívoco dizer que as decisões, inclusive na decisão, salvo engano, do Paulo André, o próprio magistrado afasta essa tese de que não poderia ter jogos aos domingos, mas que, na verdade, é que não se teria concedido o descanso semanal remunerado de 24 horas. E quando a lei, no seu artigo 28, parágrafo 4º, inciso 4º, né, na nossa Lei Geral Desportiva, ela disciplina que o descanso deve ser preferencialmente após os jogos em finais de semana, ele está dizendo, mutatis mutandis, que é permitido jogar em finais de semana. Então,
não há nenhuma irregularidade no jogo realizado aos sábados e aos domingos. Nenhuma irregularidade. Como também não haverá irregularidades dentro da perspectiva da interpretação que se deve fazer das normas jurídicas incidentes dos jogos às quartas ou quintas-feiras à noite, após as 22 horas. E é esse tema que a gente vai tratar aqui, né? Inicialmente, do adicional noturno, a gente pode dividir aqui para que quem estiver assistindo compreenda bem os institutos, e depois a gente fala do repouso semanal remunerado. Então, eu iniciei fazendo essa separação para que o leitor afastasse de vez esses equívocos interpretativos de que não pode ter jogo ao domingo. Eu vi uma fala do presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians falou como parte, ele não falou como alguém que está envolvido no processo de maneira tecnicamente preparada para aquilo no sentido profissional da advocacia. Ele falou como parte, chateado, certamente. Uma decisão judicial, ela sempre vai desagradar alguém, certamente. Muitas vezes desagrada um, não agrada o outro, agrada parcialmente a um e parcialmente a outro, mas uma decisão judicial, ela tende a desagradar uma das partes. Então, é um equívoco, eu diria até que é uma bobagem falar que estaria prejudicado os jogos em finais de semana ou em dias de semana à noite por conta das decisões judiciais. Perfeito, Cristiano. E realmente, quando veio a decisão, todo mundo, como você bem lembrou na coluna, e agora, né? É uma questão que a gente que é acostumado a habituar a observar o futebol, aquele jogo das 20 horas, das 22 horas, 21h45, ele acaba sendo que ele é normal, ele é para a grade da televisão, né? Os patrocinadores, queira ou não queira, é o momento em que a audiência, né? Ela é o momento que o futebol é um entretenimento, né? Exatamente isso. Então, ele é feito para o público, queira ou não queira, né? Então, para estádio lotado. Então, essa incompatibilidade que diz do atleta em poder atuar à noite, essa questão do adicional noturno, e tem a especificidade da Lei Geral do Desporto, né? No momento que ele traz um ordenamento já específico para o futebol, né, subentende-se que quando ele foi elaborado já tinha os jogos à noite, né? Já tinha o jogo noturno. Com certeza. É isso mesmo. Sua análise é perfeita, Rafa. Veja bem, existem duas normas ordinárias gravitando no mesmo posicionamento, que seria o artigo 73 da CLT, que prevê o adicional noturno, e o artigo 28, né, parágrafo 4º da Lei Pelé, inciso 3º, que afasta completamente esses acréscimos remuneratórios decorrentes de partidas, de concentração, de pré-temporada. A lei é específica afastando, exceto se houver contrato entre as partes. Ou seja, o legislador ele dá liberalidade para que as partes, eventualmente, negociem diárias de viagem, adicionais por concentração, adicionais por jogos noturnos. Mas isso não faz nem tanto parte do cotidiano da vida do atleta, no sentido de acréscimos remuneratórios, que isso geralmente não é sequer tratado em contratos firmados pelos atletas. Aqui eu já estou falando de atletas, mencionando dois clubes que são grandes clubes do futebol brasileiro, São Paulo e Corinthians. Então, o legislador disse, não cabe acréscimos, exceto se houver uma previsão contratual. Então, existem duas normas gravitando no mesmo patamar, uma dizendo que cabe o adicional noturno para quem trabalha após as 22 horas para o trabalhador em geral, e a outra, que é a norma específica, dizendo que não cabe qualquer acréscimo, e o qualquer acréscimo exclui o adicional noturno. Aqueles colegas que entendem que essa norma não seria aplicável para esse efeito do adicional noturno, defendem uma tese de que haveria um confronto da norma geral desportiva, especificada no dispositivo que eu mencionei da Lei Pelé, com o artigo 7º da Constituição Federal, inciso 9º, que diferencia o trabalho, o valor da hora noturna da hora diurna. Ora, aquele dispositivo constitucional é um dispositivo para os trabalhadores em geral, e é um dispositivo correto, porque ele tem fim pedagógico e protetivo. Porque para os trabalhadores em geral, que trabalham de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, em escalas, enfim, à noite, esse trabalho ele oferece um risco maior à saúde e à vida do cotidiano das pessoas. Então, aí o legislador constituinte disse, olha, esse valor tem que ser maior para esses trabalhadores, obviamente, porque
porque para evitar, inclusive, que o empregador explorasse essa atividade com grande regularidade. E se explorar, vai ter que pagar um diferencial de 20% a mais na remuneração desse trabalhador. Ora, o que é que nós temos na legislação geral desportiva? Uma excepcionalidade. A gente sabe que a exceção confirma a regra geral. E já tivemos julgamentos, inclusive de outros dispositivos da própria CLT, onde o Supremo Tribunal Federal e o TST confirmaram a constitucionalidade de normas ordinárias que preveiam o não pagamento de horas extras para determinados trabalhadores em função da especificidade das atividades. Eu vou dar um exemplo. O artigo 62 da CLT é um artigo que prevê que aos gerentes com encargo de gestão e os trabalhadores que exercem serviço externo incompatível com a fixação de jornada, aqueles trabalhadores em que o empregador não consegue controlar a jornada, dos vendedores viajantes, por exemplo, aqueles vendedores de porta a porta, esses trabalhadores estariam excluídos do regime geral das horas, da jornada e não fariam jus às horas extras. Estaria esse dispositivo confrontando com o artigo da Constituição Federal, 7º, inciso 13, que prevê jornada de 8 horas e duração semanal de 44? Se você pensar da mesma forma, retilínea, sem imaginar todo o envolvimento que existe, por exemplo, em relação ao esporte, você pode dizer sim, porque a Constituição fixou lá, são 8 horas diárias e 44 semanais. Se ultrapassar isso, pouco importa o empregador que se vire para controlar a jornada, no caso dos vendedores viajantes, por exemplo, ou dos gerentes com encargo de gestão. Mas o Supremo Tribunal Federal e o TST já disseram outrora, e alhures, que esse dispositivo ele prevê uma regra excepcional. E essa excepcionalidade ela faz parte do nosso cotidiano. E não há uma afronta constitucional, muito pelo contrário. E aí eu vou mais além. A gente vive num país tropical, um país em que o clima é um clima extremamente, em determinadas regiões, a minha região aqui no Nordeste, Salvador, e o Nordeste em geral, a gente não tem, por exemplo, como vocês aí no Sul, o frio de agora, o frio que começa a prevalecer nesse outono, indo para o inverno. A gente aqui praticamente tem uma única estação, é só o ano todo. Quando se fala de inverno, a gente tem chuvas às vezes contundentes e que ameaçam até algumas vidas aqui por conta das más ocupações urbanas. Mas o que nós temos é uma realidade de um clima tropical e que os jogos à noite acabam sendo mais benéficos. E ao contrário da mens legis, que o legislador constituinte ordinário quis fazer para proteger o trabalhador e evitar isso, no desporto não há nenhuma ofensa à saúde do atleta jogar às 22 horas, ou 21h45, ou 21h50, e perpassar esse jogo por 90 minutos. Não há absolutamente nenhum tipo de mal à saúde, ao corpo do atleta. Então, a interpretação que eu fiz e que eu faço, e que é a interpretação que o TST já tem em jurisprudência mais antiga, é uma interpretação que observa, primeiro, a realidade da execução desse contrato, porque os atletas são os artistas da bola. Atletas, pessoas que trabalham com teatro, em circo, eles trabalham exatamente no horário que nós estamos descansando. Eles trabalham exatamente no horário em que todos nós estamos ou em casa para assistir pela televisão, ou vamos ao teatro, ou vamos ao circo, ou vamos a um show, porque é uma indústria de entretenimento e para que o atleta seja prospectado, ele prospecta a arte dele, o jogador. O jogador de futebol, ele vai prospectar a arte dele, que é jogar, e olha só, prospectar a arte dele para ele também galgar contratos melhores, condições melhores de se projetar na carreira dele. Então, todo esse arcabouço de realidade da execução desse contrato precisa ser considerado. E quando você vai, e aí uma crítica ampassando as decisões, eu não quis, como eu disse no início, Rafa, eu não quis ficar batendo nas decisões, eu quis falar da questão doutrinária. A questão Perfeito. Mas se você vai observar, não há nenhuma alusão a isso. Não há nenhuma alusão a isso, não há nenhum aprofundamento nos princípios e regras que envolvem o desporto em geral. Eu, particularmente, gostaria muito que o TST se debruçasse sobre essas decisões. Me parece que no caso de Paulo André já houve um acordo e o processo, então, já está liquidado na questão do repouso semanal remunerado, mas no caso do adicional turno, me parece que não. E que essas decisões sejam revisadas. Eu acho que o TST, e aqui uma criticazinha ao TST também en passant, o TST é um tribunal que uma das suas principais vocações é pacificar a jurisprudência do país. Existe uma jurisprudência do Tribunal da 18ª Região,
que eu também tive acesso num processo contra o Goiás, que é exatamente diametralmente oposta à jurisprudência do caso do São Paulo, de Michael do São Paulo. Então, essa pacificação é muito interessante. Só que acessar o TST hoje, você sabe, Rafa, como advogado em experiência, é muito difícil, né? Criou-se até um pressuposto de transcendência, que para mim é um absurdo. Enfim, transcendência é para o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal bem mais restrito. Quando você fala de TST, você fala de um tribunal que julga também a ofensa à lei federal e não apenas à Constituição. Então, essa transcendência, ela me parece um pouco complicada, mas ela está aí, ela existe, faz parte do nosso cotidiano jurídico processual e a gente precisa suplantar todos os pressupostos da revista para que ela chegue ao TST. Eu torço para que chegue ao TST e torço para que essas questões jurídicas sejam apreciadas em termos de pacificação. Sim, até porque se a gente fica, se não acender uma matéria dessa, é um risco muito grande, né? E de fato tem que ter um posicionamento justamente para tranquilizar, para pacificar, assim como uma jurisprudência que já era, digamos, pacificada, veio essas novas decisões. Ao contrário, né, Cristiano, como muito bem lembrado por você, o futebol é um espetáculo, né? É interesse dos atletas, né, que a partida ela tenha a maior visibilidade possível. E qual que é a maior visibilidade possível? Os horários que normalmente as pessoas estão no seu descanso, final de semana, no horário pós o horário normal de trabalho, né? Então isso valoriza o espetáculo, consequentemente os contratos eles acabam sendo maiores, porque a exposição de patrocinadores ela acaba sendo maior, então repercute em todos os atores, né? Em todos envolvidos no espetáculo. O estádio, bilheteria, nós podemos até imaginar um jogo às 14 horas numa terça-feira, né? Como que seria um estádio para vender o ticket anual para esses torcedores, né? Bom, aproveita aqui para... Pode. Para concluir, claro. Rapidamente, quanto mais atrativo for o evento, melhores os contratos de transmissão. Concorda? Por quê? Se será atrativo para o público, é atrativo para os sponsors, para os patrocinadores em geral, para a publicidade. E o atleta recebe direito de arena, na medida em que ele joga. Então, também é uma engrenagem que ela funciona e funciona bem, e essa engrenagem, ela precisa, e o atleta precisa se entender parte dela, para se conceber parte dela, e saber por que, nesse aspecto do adicional noturno, ele se diferencia, ele não se diferencia para ser pior do que o trabalhador geral, ele se diferencia porque a atividade dele é diferente do trabalhador em geral. E tanto é diferente que o legislador se dedicou para fazer uma lei específica para ele em relação ao contrato de trabalho esportivo, que é especial, inclusive na nomenclatura da lei. Perfeito. Cristiano, será que então uma forma para pacificar e resolver essa situação, tanto que a Lei Geral do Desporto, a gente vê a quantidade de remendos que ela tem até o projeto, seria então alterar essa questão na legislação, essa questão do repouso remunerado e também do adicional noturno específico para a legislação de desporto, dado a quantidade de possíveis ações, que claro, com uma ação dessa de procedência, a possibilidade de mais ações como essa, ela acaba sendo maior. Então, aproveitar esse momento e também, de fato, inserir na legislação essa questão para daí não abrir margem para qualquer interpretação? Eu acho que elas já existem, né? Existe na legislação, sim, como eu falei. A legislação tem uma previsão que ela afasta qualquer acréscimo, e ainda cita partidas, pré-temporada, concentração, viagens. É específico. A gente tem aqui no Brasil uma certa dificuldade de se interpretar as coisas e de se pacificar a jurisprudência. Eu não acho que a jurisprudência não possa evoluir. É óbvio que nós todos podemos evoluir e a jurisprudência pode se debruçar, vez por outra, em institutos jurídicos e revisar, inclusive, em função da realidade. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo uma realidade muito própria que nunca ninguém imaginou estar vivendo. E é possível que exista algum instituto jurídico de direito civil, enfim, direito em geral, que possa ser revisado pelo STJ, pelas cortes superiores, mais adiante, inclusive em relação, na questão das relações de trabalho. É claro que isso pode acontecer.
E essa revisão, ela vem a ser concebida, mas ela precisa ser concebida sem desmerecer os princípios e as regras estabelecidas. A lei, no seu parágrafo 4º, no caput do parágrafo, afasta tudo que contrapõe os princípios e as regras específicas da lei dos trabalhadores em geral, que é a CLT e outras legislações esparsas. Então, quando ele faz isso, ele está dizendo a todos nós que não se aplica esse dispositivo da CLT, o artigo 73. Agora, se for necessário esclarecer, como se fez, por exemplo, com o direito de imagem, que precisou o legislador constar, a natureza do direito de imagem é civil. Ela é civil desde a Constituição. Direito de imagem é direito de personalidade. Se ficar provado por quem alega que houve vício de consentimento ou coação, de que aquele contrato é um contrato viciado, que foi feito para mascarar salário, poder-se-á nulificar o contrato com base no artigo 9º da CLT. Ok, mas você parte do pressuposto de que aquele contrato é um contrato válido e que a natureza dele é civil. E a jurisprudência também da SDI, do TST, já se sedimentou nesse sentido, dizendo que o contrato de imagem é válido. Então, é possível se fazer uma alteração legislativa. Mas eu, assim, acho que a gente não precisa alterar tudo. Basta a gente ter uma função do TST venha a ser cumprida, que ele pacifique essa jurisprudência, quem sabe até com orientação jurisprudencial ou uma súmula, porque aí dá a nós que trabalhamos com direito esportivo e aos próprios atletas e clubes a tranquilidade para trabalhar os contratos e no seu cotidiano. Perfeito. Cristiano, agradeço, né? A gente vai seguir, só vou pedir uma pausa, porque o pessoal que não estava acompanhando no início, né, essa live ela faz parte do projeto do IBDD, né? O IBDD tem uma coluna semanal, são 2 artigos, né, publicados na segunda e na quarta. Para quem é membro filiado, é um dos benefícios de filiar-se ao IBDD. E os artigos são publicados na segunda e na quarta, e na terça e na quinta o autor ele participa dessa live para interagir, né, para trazer os pontos que não deu para transcrever para o papel, que quando a gente conversa acaba sendo mais fácil, acaba sendo desenrolando mais tranquilamente. Então fica aqui o convite para todo mundo que entrou, que está acompanhando, para seguir o IBDD, para se tornar um membro, para quem quiser escrever, né? É muito bacana interagir com todos. Vejo aqui muitos membros associados, né? E também reforço aqui na sexta-feira que 19 anos do IBDD vai ter uma live às 18 horas, né? Vai ter com sorteios, os coordenadores, os membros filiados, todos participando nesse momento, todo mundo interagindo e participando dessa festa de aniversário do IBDD que vai ficar na sexta-feira. Cristiano, dando sequência, e a autonomia contratual das partes, né? Empregador e atleta, e a concordância do instituto, né? Com a remuneração total do atleta, poderia ser uma forma legítima de desonerar o pagamento de tais verbas, essa questão, por conta da tipicidade do contrato? É possível inserir, especificamente resolveria essa solução, não? Aqui no Esporte Clube Bahia a gente já faz isso, né? A gente já coloca no contrato o afastamento dessas verbas, no sentido de que elas não expressamente, ao invés de omissões, a gente expressamente consigna no contrato o afastamento de acréscimo remuneratório decorrente de jogos e das partidas. Né? Eu acho que é uma saída, uma solução que os clubes podem optar de colocar expressamente, mencionar o artigo 28, parágrafo 4º, inciso 3º, e afastar adicionais de qualquer natureza, e mencionar que esse adicional notulo também não faz jus por conta da previsão específica. Mas não mudaria muito a questão jurídica central, que é a discussão de que dispositivos estariam ou não em confronto com a Constituição Federal. Talvez a explicitação legislativa viesse a calhar, ou, no meu entender, o que é mais perto de nós e mais rápido até de acontecer, seria o TST pacificar a jurisprudência de uma vez por todas em relação ao adicional noturno. Com relação ao repouso semanal remunerado, eu queria fazer algum... Essa do repouso remunerado. Essa do repouso eu vou dar a introdução aqui, vou trazer e vou passar a bola para ti. Tá? Vamos lá. Vamos lá.
a questão do repouso semanal, o atleta, ele é um trabalho, claro, ele acaba sendo, por conta da toda especificidade, a gente sabe que essa questão do repouso, para quem é atleta, né, às vezes o próprio treino, o regenerativo, aquele treino leve, ele acaba sendo um repouso, né? Ele não é ele é um trabalhador, é diferente, né? Ele não é completamente atípico, como o próprio atleta. Então, essa questão do repouso semanal remunerado, ainda mais pelo calendário brasileiro, como que ficaria essa questão, né, para o clube deixar por 24 horas o atleta em 100%, sem nenhum treino, até o regenerativo? Às vezes, o próprio dia após o jogo é aquele dia que é dedicado para fisioterapia, né, para uma manutenção de uma pequena lesão, até a prevenção da lesão. Então, passo a bola para você, Cristiano, para trazer essa questão do repouso semanal, que para mim ela também ela acaba ficando complicada. Ela é bem sensível mesmo. Eu vou começar a análise de sua pergunta, seu questionamento, Rafa, com uma outra perspectiva, até que eu não coloquei no artigo, na coluna. Quem vai sofrer se eventualmente esse tipo de jurisprudência se firmar são os clubes mais organizados, são os clubes mais preparados e que concedem ao atleta melhor condição de trabalho e até de prolongamento de sua vida útil profissional. Né? Por que eu digo isso? Por que eu falo isso? Porque clubes como São Paulo, travou aqui a imagem, eu não sei se você está me ouvindo aí, Rafa. Tô te ouvindo. Tu está me ouvindo? Clubes como São Paulo e Corinthians são clubes que jogam as melhores e maiores competições, clubes que têm geralmente acima de 60 partidas no ano, jogam de 4 a 5 competições no ano, e os clubes que se preparam e fazem altíssimos investimentos em atletas do nível do próprio Paulo André, do nível do próprio Michael, que jogam em clubes sempre de ponta, principalmente no máximo da sua carreira, no auge da sua carreira. Esses clubes se preparam para receber esses atletas, inclusive retirando de treinamentos quando o CK está alto, que é uma enzima que tem no sangue, para que ele não possa ter nenhuma qualquer lesão. Então, os clubes do porte de Corinthians e São Paulo, eles não expõem o atleta 7 dias na semana a treinamentos e jogos, 30 dias no mês. Aliás, é impossível do ponto de vista humano que um atleta não tenha um repouso. O que acontece, e que eu destaco na minha coluna, o que esses clubes mais organizados fazem, diferentemente dos clubes pequenos, que não têm a menor condição de oferecer essas clínicas de recuperação e de regeneração. Os clubes pequenos mandam embora mesmo para casa. Eu vi um clube do interior de Pernambuco que se classificou na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que o goleiro era frentista de um posto de gasolina, no dia a dia, no cotidiano dele. Então, esses clubes não estão. E não estão porque não têm condições mesmo. Em condições de dar ao atleta as melhores condições de recuperação e regeneração. Aí clubes do porte de São Paulo e Corinthians sofrem ações com alegações dos atletas de que depois dos jogos aos finais de semana ou nas quartas-feiras não tinha o descanso remunerado, não tinha o descanso de 24 horas. O descanso de 24 horas para um trabalhador normal ele tem que ser livre. Porque um trabalhador normal não sofre com desconforto muscular. Um trabalhador normal não tem problemas de lesões das mais diversas após um treinamento ou após uma partida. Então, essas clínicas que são oferecidas aos atletas de recuperação e reabilitação são quase um bálsamo para a carreira deles. Porque é para que ele se regenere e esteja apto a voltar aos treinamentos e aos jogos e que ele exerça nos jogos a sua melhor condição atlética, sua melhor condição física e sua melhor condição técnica. E dizer que um atleta que vai para um treinamento em piscina, em hidromassagem, sessões de gelo, fisioterapia, massagem, estaria o clube que oferece essas condições ao atleta, maculando o dispositivo que permite o descanso de 24 horas, me parece absurdo. Me desculpe, é absurdo. Porque um atleta, inclusive para alongar a sua vida profissional, ele vai precisar desse tipo de cuidado. E esse prolongamento ele só acontecerá se o cuidado for efetivado
de todo modo. Então, assim, discutir que um atleta do nível de São Paulo, do nível de Corinthians, desses grandes clubes que foram envolvidos nessas polêmicas, não dá o descanso remunerado, é impossível. Um atleta fazer um contrato de 2, 3 anos, eu não sei quanto tempo o Michael jogou no São Paulo, nem quanto tempo o Paulo André jogou no Corinthians, mas geralmente são contratos mais longevos, são contratos que se faz com esses atletas que estão num topo maior do ponto de vista de remuneração, de ponto de vista de visibilidade. Os clubes não fazem contrato de 3 meses, que é o mínimo, nem de 6 meses, nem de 1 ano. Geralmente fazem contratos mais longos, inclusive para o investimento nesse atleta em relação aos direitos econômicos. Clube nenhum vai colocar um atleta para treinar 7 dias na semana, treinar e jogar. Se termina o jogo, no outro dia ele vai treinar. O atleta vai com um sistema de recuperação, de reabilitação. Então, essas questões precisam ser melhor tratadas. Eu não sei exatamente como a instrução dos processos foram desenvolvidas, não posso aqui também fazer nenhuma crítica a nada, mas do ponto de vista humano, não é possível que o atleta não tenha gozado, fruído do descanso. E quando ele realmente vai ao clube, muitas vezes vai, às vezes o clube libera. O clube libera para ter o descanso, ele faz a reabilitação depois de 24 horas. Quando o clube convoca o atleta, ou disponibiliza, não é nem uma convocação, disponibiliza essas clínicas para o atleta, é para que ele se recupere, para que ele se reabilite, para que ele faça, inclusive, exames quando ele tiver qualquer problema de lesão óssea, que a partida possa ter relacionado. E eu faço no artigo, eu trago no artigo uma visão que a gente precisa ver, a visão macro da Lei Geral Desportiva. No artigo 34.2 e no artigo 35.2 traz lá os deveres de clubes e atletas. E entre eles está lá o clube proporcionar ao atleta todas as condições de treinos, para os treinos, para os jogos e para as atividades preparatórias e instrumentais. Essa atividade que o clube está fornecendo, se ele não fornecer, teoricamente, o atleta, porque o artigo 35, segundo diz que ele tem que estar apto plenamente no outro dia, por exemplo, se ele tem folga segunda, terça-feira, ele tem que treinar. Se ele chegar lá quebrado na terça-feira, como é que ele vai treinar? Ele não vai treinar. E se ele não treinar, ele não vai para o jogo. E aí ele também se prejudica do ponto de vista da carreira dele. Ele teria que fazer isso pessoalmente, com massagista, com clínicas de alongamento, de musculação, enfim. Essas decisões, elas acabam causando um pouco de preocupação, porque elas estão totalmente alijadas da realidade da execução de contratos de trabalho, principalmente de grandes clubes do futebol brasileiro. Ou seja, os grandes clubes que se estruturam para oferecer essa condição ao atleta, e inclusive, volto a repetir, tirar o atleta de jogos e de treinamentos, quando o CK dele está alto, por exemplo, que é uma enzima que está no sangue, que já indica que há uma possível ruptura no músculo do atleta. Então, se tira o atleta do jogo, do treinamento, se coloca ele numa reabilitação. Os clubes que estão preocupados com isso, porque investem altíssimos nesses atletas, esses clubes são condenados porque, teoricamente, teriam deixado de dar o repouso remunerado, o repouso semanal remunerado de 24 horas. Então, eu vejo com muita preocupação essa decisão, porque eu já parto do pressuposto que em clubes como esses, organizados, volto a dizer, de que isso é humanamente impossível. Obviamente, que essa prova vier aos autos de que o atleta efetivamente treinava com bola, treinamento extenuante, com coletivos, né? Seria uma surpresa muito grande, inclusive porque o atleta jogou por muito tempo. Então, é meio antagônico pensar dessa forma. Sim. E até me trouxe, ouvindo você falar, Cristiano, me trouxe até uma situação que poderia ser inusitada com relação ao repouso remunerado. O que ocorre? Para efeitos de CBJD, o artigo 214, considera-se a participação o atleta que assina a súmula. E aquele que assinou a súmula e não participou da partida, ele não teve o desgaste físico? Ele participou. Ele vai ter que fazer o repouso no dia seguinte também? Então não tem, ele acaba sendo... O repouso existe. O problema é que ele vai para o clube, geralmente, para fazer essa clínica de horas. Na verdade, ele não está prejudicado o repouso ou as atividades dele. E eu tenho certeza que o atleta que eventualmente não queira participar não será obrigado nesse nível de contratação, nesse nível de ajuste, volto a dizer, de grandes clubes de futebol brasileiro.
Ele não será é uma coisa que passa pelo diretor de futebol e é resolvido com o técnico, com a comissão técnica, mas no geral, eles passam uma parte do tempo, volto a dizer, como um bálsamo para ele, porque no outro dia eu termino, se eu fizer qualquer atividade no final de semana de futebol, que a gente chama aqui em Salvador de baba, eu O passo por Baba. baba no outro dia, no outro dia eu não consigo nem me mover. Né? E os atletas, muitas vezes, os jogos, eles cobram demais dos atletas. Os atletas perdem muito líquido durante os jogos. Os atletas têm um desgaste muito grande muscular e de toda a sua complexão física. Esse desgaste, ele é considerado. E no outro dia o atleta sente dor, porque ele é um homem, ele é humano, ele não é uma máquina. Ele sente dor, ele sente desconfortos de uma maneira geral. Então essa clínica, na verdade, ela vem como um bálsamo para ele, para que ele possa se reabilitar e volta e ele o resto do dia ele vai ter todo o dia de conforto do seu lar, de descanso com seus familiares e para usar esse tempo da melhor maneira que aprover. O que eu volto a dizer essas clínicas de reabilitação, de recuperação, que a gente chama comumente de treinos regenerativos, eles não podem ser considerados uma afronta à legislação. Aí sim, talvez, uma previsão mais específica na lei em relação a essas questões dos treinos regenerativos, exatamente para aquele magistrado que não está muito antenado com as questões jurídico-esportivas, tem aquilo especificado, ipsilíteres, né? Mas para a gente que está no dia a dia, no cotidiano, e estuda o direito esportivo, me parece muito anacrônico dizer que atletas do nível desses dois grandes atletas de futebol brasileiro, que jogaram em dois grandes clubes do futebol brasileiro, não tenham tido os repousos regulares semanal remunerado, porque compareceram eventualmente nos clubes para fazer essas clínicas de reabilitação e de recuperação. Perfeito, Cristiano. E assim, para quem não está, você está diretamente habituado com as questões que envolvem o direito desportivo, mas sim o clube, né? O treinamento de atleta, como funciona. Para quem não está tão familiarizado, às vezes pode imaginar que o trabalho ele fica aquela 4 horas, 5 horas, não. Mas o treino de um atleta, principalmente esse de treino pós-jogo, ele acaba sendo um treino, se dá para chamar de treino, mas às vezes é coisa de 30 minutos, 40 minutos, que de fato o atleta ele está com o uniforme, e então ele não caracteriza, como no início você falou, um trabalhador comum que vai ter aquele trabalho de 8 horas, de 7 horas. É um tempo curto e claro, o atleta, ele é para o clube, ele é o bem dele. Né? Um atleta saudável, consequentemente, é um atleta que vai estar jogando e que vai estar tendo seu rendimento. Para o clube não é interessante ter um atleta parado no departamento médico. Né? Então, hoje em dia, com todos os... a tecnologia, a gente pode falar assim, justamente para acompanhar essa condição do atleta, para estar propenso de uma lesão, afasta. Então, até isso acaba sendo, para o atleta, um inibidor de lesão, né? O fato dele ir no dia seguinte ao clube e ver como que está o corpo dele com a quantidade de exames que é possível, ele é benéfico, é como você trouxe o bálsamo, ele é benéfico para o atleta. Né? Então, ele é um inibidor de lesão e um alongador da vida útil profissional do atleta. Perfeito, é que quem não está acostumado, tá acostumado com aquele baba na Bahia, que eu tenho uns amigos na Bahia que eles comem... Cristiano, eu não acreditava, mas eles comem o feijão domingo de manhã e vão jogar o baba. Eu não acredito nisso. Eu já não vou nessa não, porque não tenho essa complexão física, já estou um pouco acima do peso. Já 46 anos, não dá mais para fazer essas loucuras não. Mas quando era mais novo até que fazia. Mas já a verdade, o feijão a gente geralmente come depois, né? Bate o papo, às vezes na praia, às vezes no campo mesmo, né? E depois a gente joga. Só para dar mais um dado em relação a isso, Rafa, do controle do atleta, não sei se nós temos tempo ainda, mas veja, os grandes clubes, como esses dois grandes clubes, eles controlam hoje, filmam treinos, existem departamentos de análise de desempenho, eles jogam com todo o aparato, inclusive para a questão cardíaca. Ou seja, o atleta, nesse desenvolvimento, e que é muito bom para que ele evolua na carreira dele, claro que para os clubes também, né? Os clubes querem que o atleta dê o seu melhor, para que o resultado esportivo alcançado pelos clubes em campo seja o melhor possível. Mas o atleta também não pode se ver fora dessa engrenagem, como eu disse. Ele faz parte disso, e ele se prospectará mais e conseguirá contratos melhores.
Então, esse controle, que na verdade é um controle que interessa também ao atleta. Interessa saber o atleta, por exemplo, se o CK dele está alto, que ele não deve ir para o jogo. Às vezes o atleta quer ir para o jogo, porque ele não está sentindo uma lesão específica, ele sente um certo desconforto, mas o atleta geralmente gosta do jogo, ele quer ir para o embate, ele teme perder a titularidade, eventualmente saindo de um jogo importante. Então, todo esse contexto precisa ser considerado. Mas o clube vem e diz, olha, você não vai jogar essa partida, seu CK está alto, a possibilidade de lesão é muito grande, então vamos tirar você dessa partida para que você, na próxima, você esteja apto para jogar, a não ser que seja a final. Aí, às vezes, vai para o sacrifício mesmo, porque a própria atleta não quer perder um jogo. Na verdade, o atleta não quer perder rachão, que dirá perder uma final de um campeonato. Então, essas questões que são bem específicas, elas indicam a importância do estudo de direito esportivo, a importância da especialização, a importância do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, que faz um trabalho excepcional. E quem quer entrar, eu sei que tem muita gente aí ávido por entrar no direito esportivo, tem que procurar entender, procurar se especializar, e uma das formas é essa, se associar ao Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Quem estiver aqui na Bahia, o nosso instituto também, Direito Esportivo da Bahia, que tem menos idade, é mais jovem do que o IBDD, nós temos 11 anos apenas, né? Somos mais jovens, mas é um instituto também que fomenta aqui na nossa região, na nossa cidade de Salvador. Então, as pessoas precisam estar mais juntas, precisam entender esses institutos, compreender a sua execução na prática, para que na hora de aplicar o direito, elas apliquem com equilíbrio, com proporcionalidade, com razoabilidade. Perfeito. O IBDD da Bahia, ele está entrando na categoria de base, né? O IBDD do Brasil, ele já está rompendo aquela barreira do júnior para o profissional. É por aí, é por aí. Não, perfeito. Vejo coordenadores aqui do IBDD, Milton Jordão, muito ativo, como sempre, né? Deixa querido amigo, Dr. Caio também, nosso presidente Leonardo Andriotti. Para mim Eduardo é uma Berol. Satisfação. Eduardo Berol, lá no começo, eu não estou muito acostumado, porque aparece... Todos são amigos. Todos são amigos, é que aparece muito rápido aqui, como não tem essa praticidade que tem a Júlia Gelli, o Leonardo Máximo, que eles conseguem mediar, ver a mensagem, falam. Eu não estou tão acostumado, quem sabe nas próximas, mas muito bacana, né, essa oportunidade do IBDD, e como o Cristiano comentou, filia-se ao IBDD, quem está interessado e quer mais entender, estudar o direito desportivo. Vejo também o Luciano Favre, né, advogado de Santa Catarina. Só gente boa. Só gente boa. Só gente boa aí. E é uma grande oportunidade. A semana ela é propícia para iniciar um novo projeto. 19 anos do IBDD, já pode entrar, se filiar e participar da live sexta-feira, né, às 18 horas. Então, Cristiano, vou deixar mais um tempo para você, para encaminhar para a conclusão. Se tiver mais algum comentário, né, fica à vontade. A palavra é sua. Já antecipo aqui o prazer que foi me encaminhado isso para fazer essa entrevista com você, né? Não uma entrevista, mas mais um bate-papo, né? Um amigo que o direito desportivo me trouxe, para mim é um prazer enorme. Tá? Então, deixo aí a palavra para você, para a sua conclusão, e um abraço aí para todos que nos acompanham. Rafa, eu que agradeço o convite. Né? Esse projeto do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo é maravilhoso, uma ideia fabulosa da diretoria, em quem na pessoa do meu querido presidente, eu parabenizo toda a diretoria do nosso instituto. A gente já estava escrevendo as colunas, mas essa ideia de aliar as colunas com um bate-papo, ela é muito enriquecedora. Né? Eu venho assistindo, eu venho acompanhando. Quinta-feira teremos outra também, não percam. Temos também sexta-feira nosso encontro, né, de aniversário, para que a gente possa fazer uma comemoração, logicamente comemorando, mas também debatendo direito esportivo, logicamente também, né, não deixando temas importantes para trás. Eu que agradeço muito o convite, fico muito feliz com esse projeto e volto a convidar todos aqueles amigos que queiram participar dessa família. A Júlia colocou que nós somos um time e um time tão coeso e tão solidário, que é um time que perpassa a família
e já o time que já não apenas perpassa esse conceito de time, mas que abraça o conceito de família. Você é um dos amigos que eu conheci nessas nossas andanças do direito esportivo. Espero retornar essas andanças também. Sair de vez em quando do mundo virtual é importante. Espero que nosso momento tão ruim, do ponto de vista humano, né? Muitas mortes, muito sofrimento, muita dor. A quem eu também presto minha solidariedade, né? Meu sentimento às famílias de pessoas que ficam convivendo com a doença ou de parentes que se foram. Mas a gente precisa resistir, a gente precisa continuar, a gente precisa tentar sair dessa. São lições que a gente vai tirar, e o direito esportivo ele vai ter que sair também de pé e com força para que a gente encare os desafios que certamente virão e não serão poucos, né? No futuro, eu entendo que nós teremos desafios importantes na relação jurídica dos atletas, nos próprios contratos em geral que os clubes firmam com diversos entes ligados ao desporto, e que assim a gente consiga propagar mais e bem o direito esportivo. Eu agradeço a todos os amigos que entraram aí, que falaram. Infelizmente não dá para a gente citar todo. O Diego, Diego é um amigo, é advogado do Salgueiro, lá de Pernambuco, um querido amigo, casado com uma prima minha. Enfim, todos os amigos, eu quero deixar meu abraço e estamos juntos sempre. E foi uma satisfação fazer essa live com você, amigo. Espero reencontrá-lo em breve. Com certeza, Cristiano. E como ficou aquela frase numa propaganda, isso vai passar, né? Então, é um momento e o prazer é todo meu. Agradeço ao IBDD, em nome do nosso presidente, do Leonardo Andriotti. Agradeço em especial a Juliana Gelli, né? O qual, sem ela, como eu já falei no início dessa live, ela ficaria mais complicada, né? Ela que acaba organizando, a gente que não é muito ligado no Instagram, faz o IG, faz salvo. Estou aqui, estou com a colinha feita que como tem que salvar, mas vai dar tudo certo. Cristiano, obrigado. A todos reitero o convite para sexta-feira, filia-se o IBDD, né? Participem, fiquem em contato tanto na coluna, no site, quanto no projeto das lives às terças e quintas. E um abraço a todos, boa noite. Cristiano, saúde para todos aí, manda um abraço caloroso de Santa Catarina aí para todos. E para todos que nos acompanharam até agora. Parabéns. Um abraço forte. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço.